diretamente dos estúdios da Audiovisual, mais um VVCast, do lado do meu irmão André Abreu e meu amigo Brunão. E hoje, meus amigos, um convidado especial, e mais que especial, nosso amigo professor Giovanni Rossoni. Eu mesmo. Seja bem-vindo, Rossoni. Bate-papo bacana com a gente aqui. André, meu professor do ensino médio e professor da vida. Mas professor de metade de Vila Velha, né, Luiz? Além de ter dado aula para grande parte da cidade, ele ainda é um churrasqueiro de excelência. Nas horas vagas, né? A gente trabalha. Vamos contar muita história aqui hoje, não, Rossoni? Rapaz, engraçado. Vamos sim. Engraçado que você falou assim, a professor de metade de Vila Velha. Rapaz, todo lugar que eu vou, eu encontro alguém. Professor, quanto tempo? Isso é muito bacana. Gratificante, né? Gratificante ter contribuído com a formação dessa galera. Giovanni, eu tava falando com os meninos aqui, antes de iniciar, que você é um cara que praticamente dispensa apresentações, Vila Velha te conhece, né? E o Espírito Santo também vai te conhecer. E a gente estava querendo fazer um papo direcionado aqui, porque você é um cara que é um professor de história, né? E a gente queria bater um papo especificamente sobre a história do Brasil aqui, né? Até mesmo para a gente sintonizar todo mundo que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, que quer acompanhar, quer um pouquinho entender um pouco mais. A gente trouxe um especialista aqui hoje, né, não, Brunão? Isso aí. Brunão, ele tá olhando o copo ali, que ele percebeu. Rapaz, que tem um negocinho é no tipo copo, isso aí, né? Você botou o que aí, Brunão? Rapaz, nada, mas nasceu, brotou aqui um mosquitinho aqui dentro. É o pior que esses copos. E o bom... Você não vê o que tem lá E dentro. o bom é que eu já tinha tomado uns 2 goles e a minhoquinha andando aqui. assim que é bom que gera imunidade. Com certeza. Mas, ô Sônia, Fala comigo. Vivemos tempos sombrios no Brasil, não é isso? Contextualiza pra gente. Vamos começar essa aula. Você está colocando assim, vivemos atualmente ou durante todo o período da história você está falando? Eu acho que nós vivemos... Vale por 2, né? Vale por 2, né? Poucos De períodos estabilidade, né? de estabilidade. Vamos começar de 1930 para cá? O Brasil é um país muito novo. Polarizado pra caramba, hein? Conta um pouco pra gente dessa história, vamos contextualizando e a gente vai abordando. Vamos pegar de 30 para frente, não? Isso. Pois é, rapaz. A história do Brasil, eu sempre digo o seguinte, ela já começou errada. Infelizmente, não existe espaço para todo mundo, né, na sociedade, e desde que os portugueses chegaram aqui, a gente já teve uma montagem de uma estrutura social que foi muito desumana. E que isso deixou, né, ecos da história para nós resolvermos hoje no presente, entende? Então, isso vem se arrastando desde a formação da nossa sociedade, né, a partir da chegada dos europeus, da inserção dos indígenas, dos africanos, até os dias de hoje existem lacunas, existem feridas, existem muitos problemas que não foram resolvidos e que carecem de uma atenção especial. E é esse o tema que norteia principalmente os debates hoje, em todas as instâncias, seja na política, seja na economia, seja na cultura, né, nas pautas de costume, Seja de política pública. Políticas públicas para reparação, né, de erros do passado histórico. Então, o Brasil ele tem muito problema mesmo. É o que nós temos hoje, é o que a gente vive hoje. Deixa eu te perguntar. Pode falar comigo. Giovanni, Getúlio Vargas era um ditador ou é um grande nacionalista? Os dois. Getúlio foi democrata quando tinha que ser. Getúlio foi ditador. E olha, eu não sou a favor de ditadura, mas naquele contexto, se Getúlio não endurecesse o braço do Estado, outros grupos sucumbiriam o Estado brasileiro e aí nós... Né? A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Sim. Mas Getúlio estava numa polarização muito grande. E ele endureceu o Estado com uma ditadura, que foi a ditadura do Estado Novo. Para quê? Para fazer valer a industrialização nacional, para fazer valer a legislação trabalhista. E que um grupo queria radicalizar, o outro grupo não queria deixar acontecer, entende? Aí o Getúlio colocou assim, tipo, nem A nem B, é o Estado brasileiro e o projeto de nação. Neste sentido, a ditadura de Getúlio veio em bom momento. Certo. Mas, sério mas é fato que ele perdeu a eleição em 1930, não é isso? Em 30 ele perdeu, mas naquele contexto,
havia muita corrupção no pleito eleitoral. Como é que eram os pleitos eleitorais daquela época? A eleição, por exemplo, na época, nós vivíamos o voto de cabresto. Quem mandava no Estado brasileiro era a oligarquia. Era a oligarquia que articulava a eleição, era a oligarquia que fiscalizava a eleição. Coronelismo muito forte. Coronelismo muito forte, muito intenso, muito presente em cada município do Brasil. Então, esse é o conceito de coronelismo, né? Esse poder concentrado nas mãos dos fazendeiros. E eles tinham jagunços. E um detalhe importante para a gente entender melhor é que, naquele contexto, o voto era declarado, não era secreto. Então, todo mundo sabia em quem você, eleitor, votaria. E naquele município que você morava... Tinha um comprovante, né? Tinha como saber como... Era declarado, o camarada chegava lá não tinha uma urna, né? Ele falava assim, meu voto para presidente é fulano. Então todo mundo na sala ficava sabendo. E aí os jagunços olhavam pro cara antes dele entrar na votação e falavam, cuidado em quem você vai votar, hein? Pode ter consequências para você. Mas quem votava era todo mundo? Ou Não era todo mundo. Era só a minoria aqui? Analfabeto não votava, preto não votava naquele contexto. Militar de baixa patente não votava. Mulher votava? Mulheres não votavam. Excluía geral. Quem inseriu o direito de voto feminino foi Getúlio Vargas. Olha aí. Em 30, quando ele tomou o poder, né? Que a gente vai começar a partir de 30. Então, em 30, quando o Getúlio tomou o poder, ele deu o direito de voto feminino, que era uma das pautas dos tenentes, da jovem oficialidade do Exército Brasileiro. Antes de 30, a mulher não votava. Não votava. E a primeira mulher eleita foi uma professora, que instituiu o dia do professor. Mesmo? Olha só. Me fale o nome dela agora, que eu não estou... Se quiser dar até uma pesquisadinha, eu não esqueci o nome dela agora. Tá certo. Primeira mulher. Tem uma foto emblemática, né? No Congresso Nacional eleito em 34. Todo mundo de preto, de paletó, e ela uma única mulher vestida de branco no meio do Parlamento Brasileiro. Primeira mulher. Sensacional. Que Professora, legal. inclusive. Fazer um recorte legal sobre a história da derrota de Getúlio, que Júlio Prestes ganha a eleição, não é isso? 1930. Foi. E Getúlio vai para o Rio Grande do Sul. João Pessoa, que era o vice de Getúlio, volta Para Paraíba. para Paraíba, não é isso? Você consegue contar essa história? Você teve um professor de história Porque porque foi uma fofoca, me parece que foi uma briga de boteco que mataram João Pessoa e tal. E aí Getúlio inflou, né, o Terceiro Exército contra, né, Júlio Prestes, né, como tinha sido amante de Júlio Prestes e tudo mais. E aí armou aquele esquema todo. Foi isso. Eu posso pegar um pouquinho antes para a gente entender com mais clareza? Pode, Por exemplo, quem mandava, como eu havia dito, quem mandava na política brasileira em todas as instâncias, seja através do coronelismo, seja através da política dos governadores, que era uma articulação das oligarquias, desde o âmbito municipal até o federal. Quem mandava era a oligarquia. E fora isso, a oligarquia também tinha um poder que era nacional, era sobre o Brasil inteiro, que era chamada política do café com leite, né? São Paulo e Minas eram os dois estados mais fortes, economicamente falando, e também uma coisa que chega a ser engraçado. Sabia que São Paulo e Minas, se somados, os dois, tinha mais votos válidos do que o restante do Brasil? Então eles fechavam. Era sempre assim. São Paulo, no mandato, indicava um candidato, ele ganharia facilmente, com o apoio das oligarquias, né, federais, com as oligarquias estaduais, com o apoio dos coronéis que faziam uso da violência para forçar as pessoas a votarem nos candidatos da oligarquia. E se caso um cidadão, porventura, conseguisse romper todas essas barreiras impostas pela oligarquia, a própria oligarquia criou um órgão para vetar a posse de um eleito, que era a Comissão Verificadora de Poderes ou Verificadora de Diplomas. Funcionava assim. Um camarada eleito, ele era contrário à oligarquia, pode crer? Então, ele passaria pelo crivo desta comissão, para a comissão autorizar ou não ele ser diplomado para assumir. Se ele não tivesse essa autorização, ele não seria diplomado, então ele não assumiria. Ou seja, oposição zero. Pode falar. Menos zero. Assim era bom, né? Os caras filtravam quem eles queriam e colocavam só... A oligarquia mandava. Eu sempre falo para meus alunos, gente, que fique claro aqui, para quem está ouvindo a gente, eu não sou a favor de violência, nem de ditadura, nem de tomada de poder por golpe, mas só havia
um meio de se tomar o poder das oligarquias, através de uma revolução armada. E Getúlio e os tenentes entenderam isso. Porque não tinha como burlar o sistema da oligarquia. Era muito impermeabilizado por várias camadas que ninguém conseguia ultrapassar. E se ultrapassasse, seria vetado para a posse. Aí não tinha como. E eles negavam voto às mulheres, negavam voto aos analfabetos, negavam voto aos afro-brasileiros, pretos, ex-escravizados. Então eles mandavam. E como a base da economia brasileira naquele contexto era café e leite, ou seja, a agropecuária, né? Não era só o leite, era o gado, né? Era a base da economia. Quem mandava na economia? A oligarquia. Quem mandava na política? A oligarquia. Quem era a autoridade máxima sobre a família? Era a oligarquia. E é este mesmo grupo que faz parte hoje do bloco do centrão do agronegócio. Ou seja, como no início aqui do podcast eu falei, existem feridas na história do Brasil que não foram cicatrizadas, estão abertas. Esta é uma delas. Esse poder que a oligarquia impõe sobre o Brasil hoje. Então Getúlio rompe isso tudo. Getúlio foi o cara, não só Getúlio, né? A troco de uma fofoca, mas foi. Rapaz, também. Então, pode falar. Podemos dizer que essa instituição verificadora De poderes. de poderes, ela seria então a primeira instituição, a primeira política implementada para manutenção do poder no Brasil? Porque nós temos diversas políticas até hoje de manutenção do poder, né? E era de uma forma totalmente corrupta, né? Sim. Porque negava a opção dos eleitores. Se o eleitor votou no candidato, extremo, né? Extremamente antidemocrático. Então, vale dizer que aquele contexto histórico, que é o que vem antes, né, da Revolução de 30, que levou Getúlio ao poder, era uma forma de ditadura disfarçada de democracia. É uma ditadura estrutural, uma ditadura que estava nas instituições do Estado, que impedia a pessoa de ter representatividade, de se eleger. Que, inclusive, depois disso, teve vários avanços, né? Trabalhistas e tudo mais. Nós conseguimos... Vamos deslanchar nessa linha histórica Mas aí. eu posso dar uma pegada... Esse tema é tão bom, rapaz. É gostoso. Tá totalmente tem imbrico. liberdade. Não, você sabe que Brunão é especialista nesse tema também, né? Não, só para citar aqui o nome E eu tô falando aqui da mulher que eu tô o Sônia falando... falou, Alzira Pode falar. Soriano. A Alzira primeira Soriano. mulher Professora, eleita, né? Professora. Alzira tá. Soriano. Alzira Deputada Soriano. federal. Tá. Ela foi Depois eleita foi Carlota deputada. Pereira, isso aí. Deixa eu dar uma cortada. Ó, a primeira mulher eleita do Brasil foi Alzira Soriano, que se tornou prefeita em Lages, no Rio Grande do Norte, em 29, antes mesmo que o voto feminino fosse universalizado no país, sendo eleita por homens em um estado pioneiro na legislação do voto feminino, tá? Depois, quando a mulher já podia votar, o que você falou, foi Carlota Pereira, em 34, deputada federal, que foi Pereira, professora. Caralho, mas repete essa primeira aí, Bi. Como é que é o nome dela aí? Alzira Soriano se tornou essa aí prefeita é de bruta, Lages, no hein? Rio Grande do Ela foi Norte, eleita por homens. em 29, Caralho, antes que o voto nem feminino as mulheres fosse podiam votar, ela foi universalizado no eleita, país. meu irmão. Sendo eleita por homens, é um estado pioneiro na legislação do voto feminino. O Getúlio instituiu o direito de voto de âmbito nacional. Mas voltando aqui para explicar um pouco como que chegamos a 30, Sim. Na verdade o que houve foi uma ruptura, foi uma briga entre a própria oligarquia, porque não tinha oposição. Então eles brigaram entre eles. São Paulo pôs fim à política do café com leite. Rompeu com Minas, porque com a eleição de Júlio Prestes, na verdade foi o seguinte, o candidato, né, que seria a bola da vez das oligarquias, era o governador de Minas chamado Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Este seria o suposto candidato da oligarquia. Só que São Paulo não quis o cara. Foi lá e impôs garganta abaixo Júlio Prestes, que também era da oligarquia. Aí o Antônio Carlos ficou tão chateado com a situação que ele articulou uma frente para disputar com o Prestes, o Júlio. Não é Luiz Carlos Prestes, é o outro Prestes, o Júlio. Aí a condição para o Rio Grande do Sul aderir a essa frente, chamada Aliança Democrática, Liberal, era que o governador de Minas, que era da oligarquia, não viesse encabeçando a chapa como presidente. E que fosse Getúlio Vargas. Aí veio Getúlio presidente, João Pessoa da Paraíba, candidato a vice. E eles chamaram os tenentes que faziam oposição às oligarquias para compor com eles.
Aí então veio São Paulo, Minas, Paraíba... São Paulo não. Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul e tenentes. E as camadas, classes médias urbanas, que eram excluídas do poder, né? Da estrutura de Estado, pela própria oligarquia. Só que o Prestes ganha a eleição. Aí a oligarquia de Minas, que tinha rompido com São Paulo, aceita a vitória de Júlio Prestes. Só que os tenentes não. Os tenentes falaram assim, ó, uma frase bacana que os tenentes falaram. Se as urnas mentem, deixem que as armas falem por elas. É tão lindo isso, né? Mas, mano... Pois é, rapaz. Aí, não, as urnas mentiram, então as armas vão falar por elas. Só que a oligarquia de Minas não queria uma revolução armada. Só que naquele contexto, antes da posse de Júlio Prestes, o que aconteceu? O governador o presidente que estava saindo, não diplomou, lembra da comissão verificadora? Não diplomou alguns deputados eleitos pelo BOC. O que é o BOC naquele contexto? É o presidente Washington Luiz ainda? Era o Washington Luiz que estaria saindo para dar, né, passar a faixa presidencial para o Júlio Prestes. Só que o Washington Luiz não diplomou o poder judiciário nacional, não diplomou, composto pela oligarquia também, não diplomou alguns deputados eleitos pelo BOC. O que era o BOC naquele momento? Era o Bloco Operário Camponês. Era uma instituição de luta pela reforma agrária que era de natureza de esquerda. Aí vetaram a posse dos eleitos pelo BOC. Aí os tenentes que defendiam a revolução se aproximaram do BOC, porque o BOC era o Bloco Operário Camponês, e eles já estavam se mobilizando para tomar o poder pelas armas. Aí os tenentes pensaram, agora a gente tem um apoio social dos camponeses, do campesinato. Bom, então vamos unir tenentes e BOC. Só que a oligarquia de Minas pensou, se eles, os tenentes, se juntam com o BOC e tomam o poder, nem nós, nem São Paulo. Foi aí, então, que o próprio Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, né, o que deveria ter sido o candidato, ele disse a frase que marcou o contexto. Ele disse, façamos a revolução antes que o povo a faça. Aí os tenentes ficaram com Minas. Aí estourou a revolução. Agora, qual foi o estopim para isso? O estopim foi o seguinte... João Pessoa foi assassinado na Paraíba, que não tinha nada a ver com o processo eleitoral. Olha essa história. Não tinha nada a ver, foi um crime passional. Dizem as más línguas, né, os fofoqueiros da história de plantão, que o João Pessoa, ele estava mexendo com a mulher de um rival dele lá na Paraíba. Um arquirrival da política local. Foi um crime passional, isso aí já tá claro já. E o cara foi lá e assassinou o João Pessoa. Isso gerou uma comoção nacional e aí usaram isso como pretexto para tomar o poder. Aí os tenentes, né, juntamente com o exército de Minas e alguns aqui do Espírito Santo, o Espírito Santo também estava dividido, tá? No momento ali da eleição, da Revolução de 30, nós tínhamos uma família rachada, que era a família Monteiro. De um lado, Jerônimo Monteiro, que apoiava Getúlio, e Bernardino Monteiro, que apoiou Júlio Prestes. Caraca. Olha só, tá vendo? A família, né? A família que dominou durante a oligarquia, durante a história do domínio oligárquico no Brasil, quem dominou a política no Espírito Santo foi a família Monteiro, só dava parente dos Monteiros. Ou seja, tem aquele ditado, né? Rapadura é doce, mas não é mole. Né? Disputar o pleito político, a política no Brasil não é para amador, não. Como dizia Tom Jobim, não é para iniciante, não. Desde o início da história. O sistema é bruto mesmo. Então, foi uma fofoquinha, mas assim, já estava armado todo o contexto para acontecer. Já tinha outros pormenores por trás disso. Aí tomaram o poder, o Washington Luiz fugiu do Brasil e o Júlio Prestes ganhou, mas não levou. Foi isso. Porra. Aí Getúlio assume. Como diria meu pai, que gosto de ferro velho na boca desgraçado que deve ter dado no Getúlio. Getúlio assumiu em 30, então. Foi aí que Getúlio, né, instituiu algumas reformas que perder por pouco já é ruim, imagina ganhar e não assumir. Se as urnas mentem... Deixem que as armas falem por elas. Olha, essa fala não é minha não, viu, gente? Essa fala são dos tenentes lá de 1930. Que não se aplica ao contexto atual de forma nenhuma. Ainda bem que Bolsonaro... Mas hoje as urnas não Ainda mentiram, bem que Bolsonaro não estudou essa parte da história. Senão ia inventar traumas
Não, mas aí o que o Bolsonaro fez? Ele insinuou que as urnas mentiram. Rapaz, mesmo que ele para tivesse deixar, estudado, que as ele não ia... para deixar as armas falarem por elas. Só que, né? Não deu, O contexto era outro, O né? contexto é outro. Graças a Deus, inclusive. Aí de 30 para cá começou a se desenhar essa realidade que a gente vive hoje, inclusive. Se nós buscarmos qualquer pauta, qualquer ponto de pauta, tá lá, como eu falei, desde a chegada dos europeus, mas de 30 para cá, com o advento aí da industrialização do Brasil, com a Segunda Guerra Mundial, muitas coisas influenciaram, sabe, os rumos do Brasil. Certo, bacana. E o Brasil sai de Republiqueta das Bananas para 10ª economia do mundo, né? Com Getúlio, o Brasil deu um salto muito grande, porque Getúlio... Tudo, né? Ele Petróleo, tinha tudo. Olha, com Getúlio, gente, foi o primeiro... Fortalecimento da indústria nacional. Foi o primeiro projeto de industrialização, projeto de Estado, foi o primeiro. Não tinha projeto de industrialização, até porque, até então, quem mandava no Brasil eram os agricultores. Sim. Eles queriam um Brasil agroexportador, né? Um Brasil que exportasse commodities. Sim. Brasil agrícola. Pronto. E aí Getúlio falou, não. Nós temos que ter nossa própria indústria, e a indústria de base, por isso que é o nome de indústria de base, porque é dela que virão outras indústrias de tecnologia de ponta. Por isso que ele investiu em mecânica pesada, siderurgia, investiu em energia e transporte. O Brasil não tinha nada disso, André. Não tinha nada disso. Em questão de direitos trabalhistas, estabelece o salário mínimo, né? Nada. E quando Getúlio instituiu a legislação trabalhista, inclusive, é até engraçado falar, sabe quem elaborou as leis trabalhistas para o Brasil? Não foi Getúlio. Foi Lindolfo Collor, o bisavô de Fernando Collor de Mello. Como é que pode? Olha só. Então, ele... Eu sabia disso. Meu Deus. Só, Fernando Collor fez o velho então se revirar no túmulo. No túmulo. Meu pai amado. O cara criou os direitos e ela tirou tudo. E outra, a partir daí... Melhor, confiscou tudo, confiscou. Decidir industrializar o Brasil diante de uma disputa imperialista que nós tínhamos no contexto, porque nós estamos aí no Getúlio, 1930, primeiro quartel não, né? Primeira metade do século XX, só que no século XIX o mundo já tinha dominado as áreas de colonização, que era o neocolonialismo. Sim. Agora, você decidir industrializar um país, você vai bater de frente com interesses internacionais. Lógico. E Getúlio peitou isso. Foi o segundo grito de independência do Brasil. Foi, porque... É por isso que eu falo, Getúlio foi um ditador? Foi um ditador. Ele teve lá sua postura assim, de repressor, com quem fosse oposição a ele, teve. Não é legal, mas naquele contexto ele utilizou um Estado forte, controlador, para industrializar o Brasil. Acho que se fez necessário, né? Se fez necessário naquele contexto histórico, entende? E aí, então, Getúlio investe. Mas, assim, Getúlio não teria conseguido se não fosse a Segunda Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos precisavam muito, tanto da matéria-prima do Brasil, quanto precisava do Brasil como aliado para a guerra. Entende? Então, por exemplo, quem investiu pesado na Companhia Vale do Rio Doce aqui foi o capital internacional, norte-americano. Os Estados Unidos botaram 50 milhões de dólares naquele contexto, doou todo o maquinário, doou engenheiro, o Brasil entrou com a terra e a energia. Por isso que Getúlio investiu na usina de Itaipu, é Paulo Afonso, né? Lá no Rio... a usina hidrelétrica de Paulo Afonso. Para gerar energia. Eu falei Itaipu, mas não é Itaipu, não, é Paulo Afonso. Para gerar energia para as indústrias de base do Brasil. E aí que ele conseguiu industrializar e criar a Fábrica Nacional de Motores. Muitos contra o trabalhismo geram a fake news que Getúlio flertou com o nazismo. Falam mesmo. Por conta daquele episódio da OGU e tudo mais. Mas assim, fazendo justiça também, ele ficou com um bloco contra o nazismo, né? No final da Segunda Guerra. No final ele aderiu ao conflito mundial ao lado das democracias. Foi. Mas olha, existe uma discussão no meio, né, da história, no meio acadêmico, que diz o seguinte: Getúlio, tem gente que taxa Getúlio de comunista. Tem gente que fala que Getúlio era nazifascista. Aí, qual é a conclusão que os historiadores chegam depois de exaustivamente debater Getúlio?
Getúlio é debatido até hoje. E Getúlio não foi comunista, Getúlio não foi fascista, nem nazista. Sabe o que Getúlio era? Getulista. Ele tinha o estilo dele. Getúlio, uma hora ele estava com o pé em umas pautas trabalhistas, que eram bandeira da esquerda. No outro momento ele estava com um pé num estado autoritário, controlador. Então não dá para definir Getúlio com um conceito assim, genérico, único. Não dá, não. Com certeza. E aí, com certeza. Nosso foco hoje está sendo Getúlio Vargas. Não, mas aí saindo, né? Vamos avançar um pouquinho na história, Vamos né? lá. Ele, em seguida, tem uma derrocada aí, 1945, né? Uhum. Ele sai do poder e aí assume um projeto diferente. Getúlio, então, 45, Getúlio caiu por quê? Nós tínhamos ditadura antes de 45 na Espanha, com Francisco Franco. Nós tínhamos ditadura em Portugal, com Salazar. Tínhamos ditadura na Itália, com Mussolini, com Hitler, né, na Alemanha, e com Getúlio no Brasil. Só que, para o capitalismo internacional, a ditadura fascista, que era nacionalista, não servia. Para o capitalismo internacional, a ditadura italiana, de Benito Mussolini, também não interessava porque era nacionalista. E para os Estados Unidos, que era o centro mundial do capitalismo, a ditadura de Getúlio também não servia. Por quê? Porque Getúlio também era nacionalista. Tanto é que depois que derrotaram o Mussolini na Itália, o Hitler na Alemanha, quem encabeçou um movimento pela redemocratização do Brasil? Quem pressionou Getúlio? Foram os Estados Unidos. Mas por que os norte-americanos não pressionaram Francisco Franco e nem Salazar? Porque lá era uma ditadura liberal para o capital internacional. O que interessava aos Estados Unidos. Sim. Então podia. Sob a bandeira da democracia, pressionaram Getúlio, tipo assim, Getúlio, você tem que redemocratizar o Brasil. Getúlio percebeu isso e ele já se antecipou nesse processo de abertura à democracia. Foi aí que ele permitiu a volta dos partidos, foi aí que ele abrandou um pouco mais a censura. E Getúlio tinha polícia secreta, cara, tipo a Gestapo, tipo a polícia nazista, uma polícia política secreta, chefiada por Filinto Miller. E aí os caras invadiam casa, prendiam, torturavam e matavam, como na ditadura de 64 e 85. E tudo isso foi desmantelado pós-45. Aí Getúlio sai do poder, aí a gente entra numa nova fase da história, que é a fase da República Liberal Democrática. Aí a pauta vai ser outra. Nós já temos a inserção de partidos que defendiam o liberalismo econômico, contrariando o que Getúlio vinha pregando com seu nacionalismo econômico. A dona UDN. Aí que vem à tona a UDN, União Democrática Nacional, né, do Carlos Lacerda. A partir daí nós vamos ter um bloco dentro do Congresso Nacional, um bloco nacionalista e um bloco liberal. Mas, gente, lembrando que o liberal deles era um liberal do ponto de vista econômico, porque de pautas de costumes, pautas sociais, eles eram extremamente conservadores. Uhum. E talvez sejam os ancestrais dessa galera toda aí que tá aí. Eu falo sempre o seguinte, as pessoas falam assim, eu sou liberal na economia, mas eu sou conservador nos costumes. Por quê? Porque a pessoa está defendendo aquilo que é de interesse pessoal. Não está pensando no país enquanto nação. Não está pensando no Brasil enquanto uma nação diversa, diversificada em costumes, em posicionamento econômico, em divergências ideológicas. Então isso fere o direito e a liberdade das pessoas. Então, isso é uma ditadura. Quando eu não aceito que a liberdade de opção, de escolha, eu só defendo o liberalismo para aquilo que me interessa, isso então não é liberalismo. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte, a palavra mais bela que existe no mundo é liberdade. E liberalismo é sinônimo de liberdade. Mas quando eu defendo a liberdade só para aquilo que me interessa, para outrem não, que liberal eu sou. Uai, eu me considero um cara liberal, apesar de ser de esquerda, eu me considero liberal, porque eu acho que todo mundo tem que ser feliz.
né? Em sua orientação sexual, em sua posição ideológica, em suas pautas, seja ela... E hoje também existe muito uma política de falar de proibição do outro fazer o que ele quer fazer, né? Tipo assim, vamos proibir o comunismo, vamos proibir, tipo assim, o comunismo entre aspas, porque eles falam na política aqui, vamos proibir a questão de você ter sua opção sexual, né, divergente da minha. Só que é uma questão de, não é de, igual você falou, o cara se diz liberal, mas ele pauta só aquilo que é de interesse dele, e o resto ele restringe e quer abolir, entendeu? Da pauta liberal. Acho que mesmo que você discorde, tipo assim, sou liberal, mas ser liberal, mesmo que você discorde de algum posicionamento, é sobre concordar que ele possa existir, que ele possa conviver, que ele possa realizar suas pautas e construir o que ele quer construir, independente de qualquer situação. E o sentido real da liberdade é totalmente antagônico ao sentido que se deu a palavra liberalismo econômico, porque o liberalismo econômico é justamente tirar a liberdade, né, econômica do país. Não é isso, Rosane? Sim, eu sempre falo o seguinte, o discurso de liberalismo econômico, na verdade, é uma oratória para beneficiar interesses internacionais. Porque eu sempre digo o seguinte, o Brasil tem que se fechar para a economia mundial? Não. Nenhum país hoje vive isolado. Pode crer? Sim. Então, já que outro país quer explorar nosso mercado, vem aqui, monta uma hidrelétrica deles, mas deixa a estatal funcionando também. Isso é liberdade. Agora, que liberdade é essa que eu defendo que tenha que vender as estatais, vender tudo, como já venderam todo o nosso parque industrial, privatizar tudo e deixar tudo na mão do capital internacional? Obrigatoriamente, inclusive? Então. Porque, puxando para frente da linha histórica, por exemplo, o que foi feito no governo... foi feito no governo FHC foi de obrigatoriamente entregar a parte das empresas brasileiras na mão do capital estrangeiro. Bastante coisa. E o mais triste de tudo é que o capital internacional que adquire nossas estatais, em sua maioria, não é um capital privado, é um capital estatal. Você vê, o pessoal fala assim, com esse discurso de liberalismo, não, o Estado brasileiro não pode ser dono de uma empresa, indústria de produção e distribuição de energia. Vamos privatizar. Beleza. Privatizaram. Mas quem comprou a empresa de energia do Espírito Santo? Portugal. O Estado. Uma estatal EDP, empresa de Portugal. Quem comprou a Eletropaulo? O Japão. Quem comprou a Coelba na Bahia? A Espanha, o Estado espanhol. Acaba que fica na mão. Então, pera lá, quer dizer que a Espanha pode ter empresa de energia. O Japão pode, mas o Brasil não. E que liberalismo é esse, gente? Eles podem ter outra nação. Não é só a própria, eles podem ter outra nação. Outra nação, a deles. Então, na Itália, por exemplo, a grande parte da indústria italiana é estatal, filho. Não, mas a realidade também a gente, por exemplo, hoje, por estar inserido nas lideranças populares da cidade, lideranças de movimento popular, a gente vê as dificuldades que a gente tem, por exemplo, com a Cesan, né, que é uma empresa estatal. Mas eu fico imaginando, fazendo uma pequena reflexão, se não é o Estado, se não é a mão do Estado, como seria a prestação de serviço dentro de uma comunidade situada no alto de um morro? Porque o custo para você fazer um investimento para levar o serviço para aquele povo é um custo que o que vai ser arrecadado não compensa. Você gasta mais do que você vai arrecadar. Sim. E a lógica do capitalismo é de não tomar prejuízo. Você tem que arrecadar mais do que você gasta. Essa é a lógica do capitalismo. Enquanto o Estado... Agora, o Estado não. O Estado ele tem que prestar o serviço. Tem essa obrigação social. Ele tem o direito... garantir o direito constitucional de seus indivíduos, né? E de que forma que você, desestatizando, você vai conseguir garantir que o serviço seja atendido, aquele direito constitucional que você previu para os seus moradores, para os seus habitantes. Fica inviável, você concorda? Sim. Então, até mesmo do ponto de vista econômico,
algumas estatais são inviáveis de você desestatizar porque você vai violar direitos humanos. São estratégicos. Você vai violar direitos humanos. Você vai deixar as pessoas sem assistência. Como é que vai ser? O preço para a pessoa que mora num morro, numa comunidade carente, vai ter que ser muito maior para compensar o investimento do que para quem mora numa baixada. E aí, como é que é isso? Você viu o que aconteceu em São Paulo agora? Enel, né? Com a não digo desestatização, mas com a privatização do sistema de energia. De energia. Os caras lucram e não repõem, não investem. Privatizado faz tempo lá, né, desde a época do Covas, a Enel, né, parte de energia, mas mesmo assim não funciona da forma que deveria funcionar, independente de ser privatizado. Então eu acho que privatizado ou estatal, para mim, né, tipo, eu acredito que igual o Rossoni falou, acho que o misto, né, ali de você não proibir que venham outras empresas 100% ali, mas também não acabar com as estatais para que as outras venham para cá, entendeu? É que se abra eu acho que se abra mas se mantenha estadual. Aí é liberal. Para mim é questão de gestão, pô. Se você olhar, toda a questão de imagem de empresas estatais, se dão certo ou não, é gestão. Seja do governo, seja do privado, seja de quem for, é gestão. E a gente vê falhas nos dois cantos. Privado uma lógica que não faz ou sentido, Estado. né? Assim, o Correios dá prejuízo, então vende o Correios. Vende o Correio. Em vez de ajeitar o Correio... Se alguém vai querer comprar o Correios é porque dá para dar lucro. Pô, lógico. É gestão, é isso que eu falo. Gestão. Se tem alguém querendo comprar... Não, aí faz pior. Aí vai vender, vende só a parte que dá o lucro. A parte que dá prejuízo fica no Estado. Aí... Vende a preço de banana. Sociedade capital O que a mista. gente mais vê é vender e vender a preço de banana. É isso aí O mesmo. camarada vem me falar que Petrobras dá prejuízo. Me Mas ajuda, gente. Me ajuda, Pelo né? amor de Deus. Eu sou um cara bom de memória. Eu não gravo todos os detalhes, mas eu lembro do terrorismo que foi feito na penúltima eleição presidenciável, né? E eu lembro da reportagem que saiu, porque logo após Bolsonaro com Mourão ganharem a eleição e assumirem, Mourão faz uma visita institucional à Petrobras e sai de lá extremamente satisfeito. É um negócio incrível, né? Porque pintaram uma Petrobras destruída, sucateada, né? E Mourão sai da reunião otimista, alegre, feliz, ou seja, estamos de vento em polpa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Entra governo, sai governo, né? E você sempre ouve falar, independente de qual for o governo, em escândalos de corrupções nas áreas de estatais. Mas se tem esses escândalos, se tem bilhões que são desviados dos órgãos, independente de qual governo que entra, porque não adianta você defender governo de estimação, não aguenta, você tem que entender dados, estatística e números. Sim. Então, de qual governo que entre. Então, tá dando lucro pra caramba essas estatais, meu amigo. Tá dando lucro, que é muitos anos que elas estão aí, e é muitos anos sangrando bilhões, já estão lá ainda, ó, fazendo mesmo bilhões, do mesmo jeito. O que me deixa triste, sabe o que é? É que, conforme você falou, André, a estatal, seja ela qual for, ela tem um compromisso social. Exatamente. Né? O lucro que fica para a estatal é do país. Então, ele é revertido em universidades, em hospitais, em esporte, políticas públicas de um modo geral. Agora, se a empresa é privada, o lucro vai embora. Vai todo pro dono. Aí vem o liberal na economia e fala, mas a estatal é um antro de corrupção. Então, gente, vamos combater a corrupção. É isso aí. Não usar isso como discurso para vender uma empresa nacional. É assumir que você não tem responsabilidade de nada. Tipo assim, eu não consigo. Lança na mão de outro aí para ele ganhar o dinheiro e o Brasil continuar na mesma situação que estava antes, independente de corrupção. Né? Tipo assim, joga na mão de outro. Agora Portugal, São Paulo. Rossoni, voltando só para perder um pouco a linha histórica que a gente vinha construindo. Paramos em 1954. Não, desculpa, paramos em 1945. 45, quando Getúlio sai do poder. Esse período aí, né? Vamos Gaspar Dutra, né? De Dutra a João Goulart. Período de Café Filho. A Café Filho vem depois, né? Café Filho. Vem depois quando Getúlio morre. Então vamos lá. Getúlio Vargas sai do poder, né? Porque ele foi convidado a sair em 45. Aí teve eleição. Quem ganha? O cara que comandou as tropas nacionais brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Eurico Gaspar Dutra. E Dutra veio com uma política totalmente contrária a que Getúlio vinha desempenhando. Então o Dutra ele foi extremamente liberal. Ele abriu o Brasil ao capital internacional.
E ele trouxe tantos produtos para o Brasil que os livros de história chamam de produtos supérfluos. Eram produtos que o Brasil não tinha condições de usar. Por exemplo, ele importou televisão. As famílias brasileiras não tinham energia em casa. Como é que vai ligar a televisão, pô? É sério. Então ele beneficiou uma pequena parcela da classe média, né? Urbana, que tinha energia em casa. Que na época ter energia em casa era também não era sinônimo de poder econômico, né? Poder aquisitivo e tal. E o Dutra, ele pega toda a reserva que Getúlio havia deixado em caixa, 731 milhões, né, de dólares, ele pegou e gastou tudo. Aí o Brasil ficou sem grana, sem dinheiro em caixa. Aí ele aproximou o Brasil do Fundo Monetário Internacional. E quando ele deixou o governo, ele deixou o Brasil com uma dívida de 600 milhões negativas de dólar. Mas aí várias empresas transnacionais tinham já vindo para o Brasil. Então o Brasil de Dutra para frente já não é mais o Brasil do Getúlio. Já é um Brasil que já tem agora o capital internacional aqui dentro e o Brasil endividado. E o Dutra não bateu na pauta trabalhista como Getúlio batia. E aí então, quem apoiava Dutra? Os partidos liberais. E na hora da eleição, eu vou dizer o capital internacional, que envolve países, envolve indústrias, querem um deputado nacionalista ou um liberal no parlamento brasileiro? Querem um liberal. Claro. Então eles vão socar dinheiro na campanha de quem? Dos liberais. E os nacionalistas não tinham financiamento público de campanha, eles tinham que ganhar no argumento. Mas mesmo assim nós tínhamos o PSD, o o PTB, PSD, e o PSP e a UDN eram de direita. E tinha o PCB que estava na clandestinidade, não podia existir. E aí, então, a pauta foi essa. A pauta de debate no parlamento brasileiro foi essa. Essa pauta de liberalismo ou nacionalismo. Aí, depois de Dutra, quem volta? Getúlio Vargas. Nos braços do povo. Com um velho e bom discurso nacionalista. Só que agora, os Estados Unidos não dependiam mais do Brasil para guerra, para fornecer minério, não dependiam tanto. Então, quem vai fazer oposição a Getúlio no seu segunda fase de governo, né? Que é o segundo governo de Vargas, vai ser a UDN, que representava interesse norte-americano aqui. Aí... Botaram o retrato do velho outra vez, botaram no mesmo lugar. Tadinho, eu falo mesmo, Getúlio pegou uma situação difícil, tá? No segundo mandato dele. Tanto é que... O primeiro mandato que é de 30 a 45. Sim. O segundo mandato de 50 a 54. E aí, então, o Getúlio, ele pegou um Brasil endividado, ele pegou um Brasil com o capital internacional aqui dentro já, praticamente meio que já mandando no mercado, porque o Brasil até então tinha indústria de base, gente. Mas e produto importado, o produto importado gera emprego onde ele é produzido, não no Brasil. Exatamente. Então, com Getúlio, nós vamos ter, segundo mandato, inflação, desemprego e a questão agrária que não foi resolvida no governo de Getúlio, de nenhum dos dois mandatos. A questão agrária. Explode no Nordeste os movimentos de luta pela terra, que são as ligas camponesas, e Getúlio está naquela. Sem dinheiro, como que ele vai reparar salários, né, para os trabalhadores que estavam extremamente defasados? E quem era o ministro do Trabalho de Getúlio era o João Goulart. João Goulart era querido pela classe operária, pelos trabalhadores. Sim. João Goulart defendia uma política de reparação salarial, de aumento. Ele até propôs 100% de reajuste do salário mínimo. Getúlio não tinha condições, coitado. Eu falo, gente, a gente não pode ser também julgar assim, sim, por julgar. Getúlio não tinha condições de ceder 100% de aumento para o trabalhador. E se ele cede, os empresários, poucos que estavam com ele, já iam virar totalmente as costas. Aí Getúlio vai lá e veta o aumento. Foi aí que ele perdeu o apoio dos trabalhadores. Porque Getúlio era querido pela classe operária. Porque ele manipulava de forma populista, de forma reformista, mas a galera gostava dele. Então, quando Getúlio veta o aumento, ele perde o apoio popular. E aí é nesse contexto que vem aquele crime da Rua Toneleiros lá, que tentaram matar o principal nome da UDN, que era o Carlos Lacerda. Aí, Lacerda não morre, mas quem morre é o segurança dele, Rubens Vaz. O Rubens Florentino Vaz ele era major da aeronáutica, filho. Estava fazendo a segurança do
do Lacerda. Foi aí, então, que a aeronáutica, né, pediu a cabeça de Getúlio, porque o principal rival de Getúlio era o Lacerda. E aí, então, descobriram que quem tentou matar o Lacerda foi o chefe da guarda pessoal de Getúlio. O Anjo Negro. Gregório Fortunato, o nome dele. Mas, aí, pronto, aí Getúlio caiu. Aí juntou o ministro da guerra. Marinha, Exército e Aeronáutica. Mas foi ele mesmo? Foi ele mesmo? Que mandou? Foi. Ele assumiu. Ele falou assim, olha, Getúlio pediu para dar um jeito nele, eu dei. E Carlos... A culpa não foi minha, né? Carlos Lacerda, inclusive, tem ele tenta uma reparação, mas depois não dá certo. Vamos falar sobre isso também, né? Lacerda? Quando ele saiu com a frente ampla e tal. Com a frente ampla. Claro. Ele é cínico, rapaz. Que bicho cínico, velho. Ele tretou a derrubada de João Goulart, acreditando que os militares tomariam o poder e devolveriam o poder aos civis em 1 ano, que era este o projeto da ala moderada do Exército. Nós vamos pacificar o Brasil. Depois do Brasil pacificado, porque estava polarizado mesmo, tá, gente? Não vamos negar, não. O radicalismo da esquerda estava forte. E o radicalismo da extrema-direita, na época, também estava forte. Entende? Foi então que o Estado interferiu com apoio da Igreja Católica, da alta cúpula do clero, com apoio de governadores, de pessoas civis, e com apoio da Escola Superior de Guerra. Então foi um golpe, eu digo, um golpe civil, militar, clerical. E a igreja também estava dividida. A igreja de base, estava contra um regime de autoritarismo. Mas a alta cúpula da igreja depois voltou atrás, a CNBB voltou atrás e questionou, porque o projeto dos militares, não mudando de assunto, mas já fazendo um gancho... Eu não quero que dê um gap em Juscelino, não, e João Goulart, porque nós vamos votar neles. O objetivo dos militares era tomar o poder, pacificar o Brasil e redemocratizar, devolver o poder aos civis em 1 ano. Este era o projeto. Só que os militares deram o golpe e ficaram 21 anos no poder. Tá. Tem até um documentário muito bom para galera, quem quiser entender um pouco desse momento histórico, assistir um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos. Esse documentário é fenomenal. Eles pegam documentos e gravações de telefone lá do governo norte-americano, falando com o embaixador norte-americano aqui, o Lincoln Gordon, sobre a trama do golpe, que partiu de lá. Não partiu internamente, né, aqui no Brasil, não, na época de 64. Né? Mas voltando aí ao período nós passamos por Dutra, aí Getúlio se mata. Agora a parte que Getúlio comete suicídio é fenomenal, porque está muito ligado com o que nós estamos vivendo hoje. Essa trama golpista que aconteceu há pouco tempo aí, eu como entrevistado posso falar isso. Claro. Pode. Foi tentativa. Até nós como entrevistadores também falaremos isso. Opa, então deixa eu olhar aqui no olhar falar. Deixa eu olhar aqui no olhar do espectador. Foi tentativa de golpe de Estado? Sim. Muito obrigado. O que aconteceu? Olha como que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Getúlio era, não vou dizer de esquerda, mas Getúlio era progressista, trabalhista, nacionalista, pode crer? Que era do PTB, Partido Trabalhista ligado a sindicato. Pode crer? E nós tínhamos a UDN, que era defensora dos interesses. Os pelegos, só tinha os pelegos. Isso, que era o chamado entreguistas, os almofadinhas. Beleza, tudo bem até aí. Mas quando Getúlio morre, Getúlio era o presidente. Naturalmente, quem que assume? O vice. Quem era o vice de Getúlio? Um cara chamado Café Filho. O Café Filho era ligado a Getúlio. Então, o Café Filho assume, só que o Café Filho convoca eleições e o pau tá torando, né, nacionalmente. Um grupo a favor do liberalismo econômico, outro grupo a favor do nacionalismo. Né? Fazendo uma comparação, tipo assim, esquerda e direita, sim, mais ou menos. Né? Aí o que acontece? O vice que assumiu passou mal, teve um derrame cerebral e foi afastado do poder. Quem é que assume? O presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara era da UDN. E ele vai acompanhar o processo eleitoral. Só que quem ganha? Juscelino Kubitschek, que era ligado
a Getúlio, que era nacionalista e que na prática não foi nacionalista. Tá vendo? História muito complexa, né? Sim. O cara tem uma postura, tem uma bandeira, ganha, faz outra coisa. É porque a política É o suco do Chaves, né? A política é complexa. A política é muito complexa. E o momento também, eu falo sempre o seguinte, o presidente ele não faz o que tá no coração dele. Porque se o cara pudesse fazer o que ele pensa, porra, qual presidente que não ia acabar com a fome no Brasil, com a pobreza, com a desigualdade social? Pra história. A política cria muitos personagens, né, Rossoni? A gente acompanha isso. Então, naquele momento, aquela pessoa está figurando aquele personagem, né? Precisa. Pela necessidade geopolítica que ele se encontra ali. Daqui a pouco ele cria um outro personagem. Porque vai depender. Ou ele é eleito, financiado por um grupo que tem um determinado interesse. E ele tem que cumprir a cartilha, porque senão dá ruim. E aí vira a famosa corda no pescoço, né? Não é? Vou cuspir um nome aí só pra trazer polêmica aí nesse negócio Adoro da polêmica. política cria personagem, né? Que esse manejo conforme vai passando o tempo, né? Ciro Gomes, né? Mas o Ciro, Cirão cara, das massas. o Ciro tá tiltado, eu acho que ele tiltou. O meu irmão, ele falou, ele deu uma tiltada aí, mas o cara bom, não é um cara ruim, não. Não, ele é inteligente pra cacete, eu gosto dele, Eu mas... acho que ele tá atirando pra tudo que tá Mas lado, isso pra aí, ver o ele que tá dá. Criando vários Mas personagens. você sabe o que é? né? Não, É, Se fazendo, readaptando a fazendo um geopolítica. adendo aqui a Ciro. É isso. Ciro sabe que não tem espaço na esquerda. Ciro sabe que ele não tem espaço no bolsonarismo. Cabe Então- muita revolta dentro dele, ao mesmo Né? tempo. Aí ele tá atirando. Mas voltando aqui para o processo de sucessório, pós-mortem de Getúlio. Isso. Quem assume? Um pesar incrível pra todo. Presidente da Né, Câmara, todo mundo né? chorou, todo mundo chorou naquele. Foi uma coisa Foi assim. uma comoção nacional. Então você veja, Getúlio morre, assume o vice. O vice tem um derrame cerebral, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Depois é que assume o presidente do Senado. Tá. O presidente da Câmara era o denista, que era oposição a Juscelino. E quem ganha a eleição? Juscelino Kubitschek. O que o presidente da Câmara, que se chamava no contexto Carlos Luz, o que o Carlos Luz faz? Articula um golpe de Estado para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. E tem vários discursos de generais falando, vamos tomar o poder. Documentado. E o mais triste, nenhum deles que articulou o golpe foi punido. Foram anistiados. E depois eu volto com esses caras, tá? Em 64. Aí o que acontece? O Carlos Luz, ele articulou um golpe de Estado como? Substituindo os membros do alto escalão do governo por militares golpistas. E existem provas disso tudo. Articulando, substituindo, colocando gente deles, favorável ao golpe. Aí o que acontece? Essa cena eu até me arrepio quando eu conto, porque, bicho, que cena linda, velho. Percebendo essa treta golpista, o ministro da Guerra, e o papel do Exército é primar pela democracia e pelo respeito à Constituição. Por isso que militar que trama golpe de Estado é igual um pai que estupra a própria filha, porque o pai existe para proteger a filha. Os militares estão aí para proteger a democracia. Então, o próprio protetor da democracia tenta burlar a legislação e dar um golpe de Estado, então a punição tem que ser mais severa. Com certeza. Entende? Desculpa aqui a comparação que eu fiz, porque você pensa, poxa, maior índice de violência doméstica está entre a família. Parte dos próprios familiares, É verdade. sabe? Claro. Aí o que acontece? O Carlos Luz, então, começou a substituir membros do alto escalão do governo por militares favoráveis ao golpe, né? Isso nós estamos aí no 51 para 50, Getúlio se matou em 53, nós estamos em 53 virando 55, 4, 5, nesses 2 anos aí. Aí, percebendo isso, o ministro da Guerra articulou, botou todo o contingente militar nas ruas, foi lá no palácio do Catete, que na época era Catete ainda. Não estava em Brasília ainda. Foi lá e deu voz de prisão para Carlos Luz, o presidente da República. Falou, presidente, o senhor está preso por tentativa de golpe. Ah, mas que eu não vou. Não, o exército está te prendendo. Eu sou ministro da guerra. Prendeu o cara. Então vamos lá. Sai Getúlio, presidente. Entra o vice. Sai o vice, entra o presidente da Câmara. Quem entra agora? O presidente do Senado. Aí você tem Nereu Ramos assumindo. O que Nereu fez? Ele assumiu
e simplesmente passou a faixa presidencial para Juscelino Kubitschek. Então o Luiz foi Que preso democrata, hein? Foi preso. Da presidência, ele Da foi preso. presidência Entrou pra da passar a faixa. Ah, esse foi bom, hein? Foi o menor mandato que teve na história de um O presidente. cara foi preso no exercício da presidência. Mas assim, o catete era um caldeirão, aquilo também era um caldeirão, né? Fervia, É? fervia. Aí Juscelino assume. Agora, gente, vou falar pra vocês aqui. Em Juscelino, eu tenho minhas... Só naquela época tinha uma testosterona. Não tinha Instagram, pô. Não tinha Instagram. Não tinha O pessoal era mais WhatsApp. corajoso, né? Era menos vigiado. Era menos vigiado. era tete a tete, A filho. Era olho imprensa no olho. era manipulada, muito mais manipulada. Outro contexto, né? Mas mesmo assim foi... Terrível. Era mais fácil. Aí quando o Juscelino assume, pensa, Juscelino tinha que agradar tanto a ala nacionalista quanto a ala liberal. O que ele fez? Ele agradou as duas frentes. Pensa uma coisa, Juscelino trouxe muitas indústrias para o Brasil. Indústrias automobilísticas, eletrodoméstica, eletrônica, química, e a reboque vieram indústrias subsidiárias, como por exemplo, poxa, entrou aqui no Brasil a Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors. Caramba. E as subsidiárias, que produz pneu, farol, lata, câmara de ar, componente eletrônico de carro, tudo isso, a região sudeste bombou de indústria. Então isso agradou quem? Os liberais. Mas Juscelino investiu pesadíssimo nas estatais. Olha a diferença. Ele duplicou a CVRD, filho. Ele construiu uma malha ferroviária ligando a região, né, produtora de minério, a Vitória, inclusive, a estrada de ferro Vitória Minas foi duplicada. Juscelino investiu em hidrelétrica estatal, que é a de Três Marias, né, Furnas, no caso, que é mineira, inclusive. Então, Juscelino, ele foi liberal, mas ao mesmo tempo ele manteve as estatais intactas. É diferente de um governo que pega as estatais e vende. Aí quebra o Brasil. Rapaz, você quer ver arrumar problema comigo? Alguém falar mal de Juscelino, bicho. Dá uma revolta tão grande, porque foi um camarada que amou esse país e morreu não podendo voltar pra cá, né, bicho? E há uma treta, foi uma coisa louca. Tá? Vamos falar sobre a Operação Condor também. Vamos. Mas deixa eu só dar uma palazinha aqui com relação a Juscelino, só para fechar rapidinho aqui. O Juscelino Kubitschek, eu falo quando eu estou dando aula, eu falo para meus amigos, quando eu estou no boteco tomando uma, eu falo para meus amigos, rapaz, Juscelino era um cara, você nunca vai ver uma foto de Juscelino de cara fechada. É mesmo. Juscelino só aparecia em público rindo, você podia xingar ele ia te ouvir, ele não era agressivo como certas pessoas que, sim, né? Não vou nem citar nome, mas ele sempre foi respeitador, ele sempre era um populismo bacana, sabe? Aquele populismo que a galera gosta. Juscelino, ele... Discursos eloquentes. Ele era um cara que ele só falava assim, pra cima, vamos falar em crescimento, vamos falar em modernidade, vamos falar em salário bom, em progresso. Melhora então de ele vida. empolgava o brasileiro. Ele não ofendeu, nunca Juscelino ofendeu ninguém. Uma vez, né, um caso aqui que aconteceu com o Juscelino, ele foi questionado por um grupo de jornalistas que acusaram o Juscelino de ter viajado para a Europa em avião de empresas multinacionais, transnacionais no caso. Coisa que não acontece, né? Aí, tipo assim, você tá vendido para esse capital internacional. Devia ser um jornalista nacionalista ou de esquerda. Aí, Juscelino, na hora, ele pegou, botou a mão no bolso assim, pegou um cigarro, botou na boca. Aí começou a procurar o isqueiro. Procura o isqueiro. Aí os jornalistas todos, que na época todo mundo fumava, todos os jornalistas puxaram o isqueiro e acendeu para ele. Ele foi em um dos isqueiros, acendeu o cigarro, falou... eu não pedi nada a ninguém aqui não, tá? Tipo... todo mundo querendo agradar. Que sacada, que gênio. Eu não pedi nada a ninguém. Tipo assim, todo mundo quer me agradar com isqueiro. As empresas multinacionais também queriam me agradar. Eu fui passear, qual o problema, gente? Ele tinha liberdade poética pra isso. Tinha, o cara era bom. Rapaz. Mas só a tirada já mostra a genialidade do cara. Genial. Genialidade. E apanhava da esquerda à direita, né? Apanhava dos dois, mas nunca retrucava, nunca xingou ninguém. Ele era... Olha, gente, eu não sei se cabe esse discurso, mas o Luiz Inácio Lula da Silva copiou todo o lado de Juscelino e de Getúlio Vargas. E aqui eu tenho inúmeras
situações que eu falo, quem fez isso foi Juscelino. Quem fez isso aqui foi Getúlio Vargas. Getúlio tem uma foto emblemática que ele bota a mão no petróleo e faz assim, ó. Com a mão preta. Tem uma foto de Lula igualzinha, só que o Lula tá assim, ó. Assim, Só tava faltando o dedo. A única diferença da foto é um dedo a menos. Olha, eu zoo com o Lula, tá, gente? Mas você tá falando Mas você tem liberdade poética pra isso liberdade aí. poética, essa singularidade aí de tudo que ele tá falando, tanto de Juscelino quanto de Getúlio, que você tava falando e eu fazendo as ligações, realmente imputam muita coisa ao Lula, né? No jeito de ser, no jeito de agir, no jeito de se proferir enquanto político. Você já viu Lula xingando alguém? Não, só com algumas coisas no off, talvez ele fala uma coisinha ou outra. Não. Aquelas câmeras escondidas rola. Uma câmera escondida ou outra, aí, tal, uma inteligência artificialzinha aí também. Isso aqui. Mas o papel do chefe de Estado, do presidente, é ter postura, né? Seja ele quem for, de direita ou de esquerda. Quer ver um cara que... Dentro da publicidade, ele nunca xingou ninguém. Né? Quer ver um cara que tinha uma postura... Nos off. Quer ver um cara que tinha uma postura, assim, de elegante com relação à oposição? Fernando Henrique Cardoso. Também. Poxa, a última tirada do Lula com os filhos de Bolsonaro, aquela gozação que ele fez, Trump, Salva meu pai. Salva papai, Trump. Cara, aquilo é épico, vai entrar pra história. Não tem condição. Virou meme, né? Trump, salva meu papai. É épico, sabe? O país extremamente dividido e ele teve uma tirada que, assim, até mesmo quem tava do outro lado olhou e falou assim... Virou meme. Pô, quebrou. Aí quebrou a banca. Não, o resto do Lula quebrou a banca. Outra de Lula, rapaz. Ele quebrou a banca. Nessa mesma linha, outra de Lula que eu acho engraçado. Quando teve a pandemia do Covid-19, aquele negacionismo de vacina, o Lula chegou foi falar num encontro qualquer desse, que eu não sei qual é, lá em São Paulo, aí Lula, no meio do debate dele, defendendo a vacina, ele, Zé Gotinha, cadê você? Cadê o Zé Gotinha? Muito bom. Sumiram com o Zé Gotinha, é verdade. Zé Gotinha. Tanto que ele teve que ressuscitar o Zé Gotinha. Graças acabou, a Deus voltou. Que o Zé Gotinha renasceu das cinzas. A gente viveu, eu sei que tem que voltar pro contexto, mas assim, a gente viveu para ver uma parte da música, né, se cumprir, a parte da música do Legião, que diz que o general de 10 estrelas atrás da mesa com o cu na mão, né? Tipo isso. Literalmente. A gente viveu pra ver a música do Legião se cumprir. Por falar em música, eu posso propor uma pauta aqui para um próximo encontro? Claro, O que vocês quiserem? Assim, a gente não vai conseguir finalizar a linha do tempo. A gente vai ter que ter a parte 2. Os nossos outros convidados, eu acho que até desistiram aí. A gente vai ter que ter a parte 2. Papo bom, meu irmão. É esse Eu papo tenho uma aqui. pauta boa aqui pra gente, filho. Não dá pra poder Sabe parar. qual é? Uma pauta. A gente discutir ditadura militar sob a ótica da música popular brasileira. Porque tem Igual você falou, tá coisa, cumprindo, você me deu um insight. verdade, que hein? legal, hein? Segundo a segunda parte, a parte 2 da história da linha do tempo. Vamos pegar de João Goulart pra frente, então. Olha, não vai ter jeito. Aí eu falo assim, a gente pode pegar de Juscelino os pontos positivos e os pontos negativos que ele negligenciou. Sim. Né? Apesar de eu ser fã do Juscelino, também não quer dizer que o cara foi 100% Perfeito. o presidente que o Brasil do Brasil vai dos meus sonhos. ter Né? de estudante de história acessando essa aula aqui, meu irmão. Vai ter muito. Quando, Por isso que eu queria que essa aula fosse contínua, porque a gente contava a história do Brasil em 1 hora. Não, mas Rapaz, fica vai- gostinho Mas pra já próxima. tem 1 hora, né? Pior que já tem, né? O que a gente pode fazer? Davi, ele tá doido pra poder ir embora. Manda o link pra mim, eu posto lá no meu. Lógico que nós vamos fazer a parte 2. Compromisso nosso Então é isso. do mais breve possível. Se o Rossoni puder até na próxima sexta-feira, a gente faz a parte 2. Sim, Isso. pra É mim bom, tá é tá bom. de boa. Já quando a gente postar, inclusive, a gente já posta 1, já 2 em seguida, o pessoal Já não ficar pra muito continuação. né? Então, é bom que o tema aqui foi, né? A gente pode entrar em outros temas também, dentro da minha área, né? Eu não vou falar aqui de biologia, que não é minha praia. Eu falo aquilo que eu mais ou menos entendo. É. Bom, então, já que a gente encaminhou para esse ponto, então, Rossoni, vamos para as considerações finais de hoje. Vamos. E aí a gente finaliza aqui e volta para a gente partir de Jango para cima.
Exatamente. Isso aí. Eu começo? E assim, eu acho que a gente não pode terminar, também, antes do Rossoni falar, queria já fazer a proposição para o Rossoni ser um comentarista do VVCast. Top, hein? Né? A gente Claro. poder contar com o Rossoni em programas futuros, vai Pode contar ser comigo. sensacional ter Rossoni nos nossos quadros aí. A gente poder contar com o Rossoni. Fantástico. Verdade. Fantástico. Então vamos lá. Ó, primeiramente eu queria agradecer, fiquei muito feliz assim e orgulhoso de ter sido convidado para vir participar do VVCast, a vocês que são meus amigos. E eu queria deixar uma mensagem para quem está assistindo esse programa. Nunca parem de estudar. E outra, gente, não existe político de estimação. Existem políticos bons, políticos mal intencionados, e a gente deve procurar saber quais são as intenções, quais são as dificuldades de cada político, seja ele vereador, seja ele deputado, governador ou presidente da República. Mas estudar e entender o Brasil faz muito bem para nossa mente, para nossa alma e faz muito bem para o nosso convívio em sociedade. Muito obrigado pelo convite. É isso. Muito a bem. gente que agradece essa honra, não é isso? Certeza. Muito bem. Então, o BBcast de hoje entrevistou, na parte 1, É, o nosso professor Giovanni Rossoni. Até a próxima, pessoal. mais conhecido como professor Rossoni. É isso aí. Valeu. Valeu.